Boa tarde, crianças. Vamos iniciar a nossa quarta atividade referente à nossa nona semana de aula online. Escola Municipal de Educação Básica Frei Antônio Sinibaldi, turmas do 5º ano, turno vespertino, dia 10 de agosto de 2020. Conteúdo do dia: disciplina de português, assunto gramática, pronome pessoal, e disciplina de geografia, assunto a extensão territorial do Brasil. Bom Jardim, Maranhão. Vamos iniciar com a disciplina de português. Pronome pessoal. Pronome pessoal é a classe de palavra usada no lugar de um substantivo. Exemplo: Clayton adora construir coisas. Clayton vem a ser o substantivo. Ao reescrevermos essa frase, substituindo o substantivo Clayton por um pronome pessoal, ficaria da seguinte forma: ele adora construir coisas. Ele vem a ser o pronome pessoal utilizado para substituir o nome Clayton, ou seja, vem a ser a palavra usada no lugar de um substantivo. Referente a Clayton, utilizamos o pronome que é referente à terceira pessoa gramatical, de quem se fala. São pronomes pessoais referente à primeira pessoa gramatical, no singular, eu, me, mim, comigo. No plural, nós, nos, conosco. Em relação à segunda pessoa gramatical, no singular, tu, te, ti, contigo. No plural, vós, vos, convosco. Em relação à terceira pessoa gramatical, no singular, ele, ela, o, a, si, li, si, consigo. No plural, eles ou elas, os, as, si, lis, si, consigo. Os pronomes pessoais indicam quais são as pessoas do discurso, da conversa. Quem fala? Eu ou nós são os pronomes pessoais utilizados em relação à primeira pessoa gramatical. Eu não estou gostando desses constantes atrasos. Ela está falando em relação ao que ela sente sobre os atrasos do companheiro dela. Está se referindo a ela, e ela é quem está iniciando a fala. Nós não estamos muito animados hoje. O gatinho está se referindo a ele, englobando o seu dono, que é com quem ele está no discurso, no momento, na conversa. Então, quando ele se refere a ele, ou seja, a pessoa, quem fala se refere a ele, e a outra pessoa é utilizado nós. No caso, vem a ser a primeira pessoa gramatical utilizada no plural. Com quem se fala? Utilizamos o pronome pessoal tu e você. Você não me engana, John. Eu sei que é você. Uai, te peguei. John estava escondido aqui. Ele se assustou quando ele retirou a cabeça e não viu outra no lugar, a máscara. Então, utilizamos o pronome você, porque a pessoa que estava falando estava se referindo com quem ela estava falando, certo? E se eu fosse reescrever essa frase utilizando o pronome pessoal tu, ficaria da seguinte forma: tu não me enganas, John. O que foi alterado aqui? O verbo, foi acrescentado o S para ficar a concordância da frase. De quem se fala? Utilizamos o pronome pessoal ele ou ela, eles ou elas, em relação a gênero ou ao número, singular ou plural. Exemplo: pegue ele. A primeira pessoa está conversando com a segunda em relação a uma terceira pessoa, então utilizamos o pronome ele. Crianças, os pronomes pessoais são divididos em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. A seguir, vamos detalhar os pronomes pessoais do caso reto. Em relação à primeira pessoa do singular, utilizamos o pronome eu. Em relação à primeira pessoa do plural, utilizamos o pronome nós. Em relação à segunda pessoa do singular, utilizamos o pronome tu.
Em relação à segunda pessoa do plural, utilizamos o pronome vós. Em relação à terceira pessoa do singular, utilizamos o pronome ele ou ela. Em relação à terceira pessoa do plural, utilizamos o pronome eles ou elas. Aqui, pronome pessoal do caso oblíquo. Tem a função de complemento verbal ou complemento nominal. Aqui nós temos, em relação à mudança quanto ao número, se é no singular ou no plural, certo? Em relação à pessoa gramatical, primeira, segunda, terceira pessoa no singular, primeira, segunda, terceira pessoa no plural. Aqui temos os pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Quando utilizamos a primeira pessoa gramatical no singular, em relação aos pronomes do caso reto, utilizamos o pronome eu, oblíquo, me, mim, comigo. Em relação à segunda pessoa gramatical no singular, nos casos retos, utilizamos o pronome tu, oblíquos, te, ti, contigo. Em relação à terceira pessoa gramatical no singular, utilizamos o pronome ele ou ela em relação aos pronomes pessoais do caso reto. Em relação aos pronomes pessoais do caso oblíquo, na terceira pessoa do singular, utilizamos se, si, consigo, o, a e li. Passamos agora para o plural. Em relação à primeira pessoa gramatical no plural, no caso reto, utilizamos nós, oblíquo, nos, conosco. Na segunda pessoa do plural, em relação aos pronomes do caso reto, vós, em relação ao pronome oblíquo, vos, convosco. Em relação à terceira pessoa do plural, no caso reto, eles ou elas, oblíquo, se, si, consigo, os, as e lis. Vamos analisar essa tabela, crianças, se necessário voltar, porque ela vai ser necessária para a resolução da atividade. Vamos dar início aqui à atividade que está contida na página 44, onde podemos encontrar o seguinte texto que diz assim. Primeira questão, leia. Esse assunto fez lembrar que lá na Jureia tem um rapaz que se chama Clayton. Ele adora pegar cacheta e construir coisas. Rabeca, viola, tambor e até pandeiro ele faz. Um dia, o Renerval, pai dele, falou assim: Ô Clayton, por que você não inventa uma arma para acabar com as mutucas? Ele matutou até que fez uma coisa que parecia uma espingarda e explicou. Ela faz tanto, mas tanto barulho que todas as mutucas vão fugir apavoradas e nunca mais voltarão, certo? Vamos analisar que tem algumas palavras que estão mais destacadas do que as outras, mais intensas. Essas palavras dizem que elas estão em negritos, destacadas. São exatamente o pronome ele, repetido 3 vezes, que se refere a Clayton, e o pronome ela, referente a uma coisa que parecia uma espingarda. Vamos à primeira pergunta da página 44 do primeiro. Letra A. Você sabe o que é cacheta? E mutuca? Vocês podem pesquisar no dicionário ou até mesmo utilizando do celular no Google. Porém, a tia resolveu dar uma colher de chá para vocês. Cacheta é uma madeira da árvore de mesmo nome. E mutuca é um inseto de picada dolorosa. Letra B. A quem se refere cada um dos pronomes destacados no texto? O pronome ele se refere a Clayton e o pronome ela a uma coisa que parece a espingarda. Letra C. Copie a segunda frase do texto, substituindo o pronome pelo substantivo a que se refere. Qual é a segunda frase, crianças? É aquela que inicia assim. Ele adora pegar cacheta e construir coisas. Rabeca, viola, tambor e até pandeiro ele faz. Onde tiver o pronome ele, vocês vão substituir pelo substantivo indicado, que vem a ser Clayton. Ficaria: Clayton adora pegar cacheta e construir coisas. Rabeca, viola, tambor e até pandeiro Clayton faz. Na sua opinião, para que servem os pronomes? Podemos analisar que ao reescrevermos a frase na letra C, ficou bastante repetitivo o nome Clayton, né? Se tivéssemos utilizado o pronome, a repetição diminuiria. Então,
podemos entender que utilizamos o pronome para retomar ou substituir um substantivo, evitando sua repetição. Agora, na página 45, na segunda questão, diz assim: circule os pronomes pessoais das frases abaixo. Letra A. Culliffe se assustou com o rei e sua barriga. Letra B. Eu me considero uma pessoa simples. Letra C. Suzy foi indelicada contigo? Letra D. Todos eles foram gentis comigo. Crianças, nessas letras, em cada uma delas vocês vão encontrar um ou dois pronomes pessoais. Exemplo, letra B, eu me considero uma pessoa simples. O pronome pessoal é, no caso, a palavrinha me. Vocês vão circular, certo? Tia, como eu posso saber isso? Vocês podem retomar o vídeo ou analisar na tabela que tem na página 44, certo? No quadro. Bom, vamos dar continuidade. Terceira questão. Sublinhe os pronomes pessoais das frases abaixo. E depois escreva a que pessoas gramaticais esses pronomes correspondem. Letra A. Dei-lhe um presente ontem. Letra B. Zezo vai conosco ao zoo. Letra C. Coube a mim fazer o bolo. Letra D. Vamos nos unir contra a violência. Letra E. Eles romperam o noivado. Letra F. Laura gosta de ti. O que vocês vão fazer aqui, crianças? Vocês vão sublinhar os pronomes que tem em cada frase dessas e depois vão dizer a qual pessoa gramatical elas pertencem e se estão no singular ou no plural. Exemplo. Na letra B, Zezo vai conosco ao zoo. O pronome vem a ser o nome conosco, certo? E esse é referente à primeira pessoa do plural. Vamos a outro exemplo. Letra E, eles romperam o noivado. Pronome eles. Nós vamos sublinhar, tal como fizemos na letra B. E analisar no quadro que tem na página 44 a qual este pertence. Ele pertence à terceira pessoa, certo? Do plural. Vocês farão isso com as demais letras. Vamos aqui dar continuidade. Na quarta questão, ainda na página 45, temos o seguinte texto. Era uma vez um menino que tinha duas irmãs. Elas dormiam num quarto e ele noutro. Essas crianças ficavam muito em casa e quase não tinham amigos, só na escola. Então, as meninas se trancavam no quarto delas para brincar de casinha. Uma era a mãe e a outra a filha. Ou então, a outra era a mãe e a uma o marido. De vez em quando, elas convidavam o irmão para ser o filho ou o marido, mas ele não gostava muito. Temos assim. Escreva a quem se refere cada um dos pronomes destacados. Vai se referir a algum substantivo ou palavra já dita no texto. Por exemplo, o pronome destacado elas está se referindo a duas irmãs. Então, vocês vão escrever assim, elas igual a duas irmãs. Porém, temos mais três pronomes. Por exemplo, ele. Ele é referente ao nome um menino. Vocês vão escrever o pronome ele, em seguida colocar um menino. Temos aqui depois elas. Elas é referente ao nome as meninas. Vocês vão escrever o pronome elas e colocar as meninas. Por último, temos o pronome ele, referente a o irmão. Vocês escrevem o pronome ele e colocam o irmão. Tal como o primeiro exemplo, certo? Agora vamos passar para a disciplina de Geografia, contida na página do livro didático de vocês, na página 31. Podemos encontrar a seguinte representação territorial, certo? Vamos ler. A extensão territorial do Brasil. O Brasil está localizado na porção sul do continente americano e, portanto, faz parte da América do Sul. Nosso país possui uma área de 8.515.759 km². Embora tenha essa grande extensão, o Brasil ocupa uma pequena porção de toda a superfície terrestre. O planeta Terra
com aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, possui uma superfície cerca de 60 vezes maior que a do Brasil. Veja o planisfério abaixo e compare a área total da Terra com a área ocupada pelo Brasil. Vocês estão olhando aqui o nosso país? E aqui em relação aos demais, ó, ele é bem pequenininho em relação aos outros países, em relação à representação da Terra. Vamos aqui. Ainda na página 31 temos assim: observe na tabela ao lado a extensão dos 6 maiores países do mundo, compare-as. Países mais extensos do mundo, análise feita no ano de 2017. Aqui temos o nome dos países e aqui a área deles em quilômetros quadrados, certo? Do maior para o menor, em relação à numeração. Letra A. Qual é o nome do país mais extenso do mundo? É a Rússia, certo? Com 17.098.240 quilômetros quadrados. Letra B. Qual é a posição do Brasil em relação aos países mais extensos do mundo? Vamos analisar. Está na ordem. A Rússia em primeiro, Canadá em segundo, China em terceiro, Estados Unidos em quarto, Brasil no quinto. Então vocês vão colocar: o Brasil é o quinto país mais extenso do mundo. Vamos dar continuidade. Na página 33 diz assim: o Brasil na América. O continente americano é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Vocês lembram que na primeira página que nós fizemos a leitura, página 31, já diz que o Brasil encontra-se na América do Sul, certo? Aí temos assim o seguinte mapa, correto? Que nós podemos analisar os países que ficam na América do Norte, os que ficam na América Central, nesse pequeno espaço aqui, e os que ficam na América do Sul, ocupando esse pedaço aqui, ó. O Brasil está um pouco mais destacado, certo? Aí vamos analisar aqui. Na segunda questão pede assim: identifique e escreva o nome de 2 países que estão localizados na América do Norte. Aí vocês vão lá retomar o quadro e analisar aqui, ó, os 2 primeiros bem destacados, Canadá e Estados Unidos. Na América Central, vocês tornam aí no mapa, analisando aqui, ó, o livro de vocês está bem melhor. Vocês podem pegar Costa Rica, Honduras. E na América do Sul, nós já sabemos um, né? Brasil já vem a ser um dos nomes. Podemos também colocar Bolívia, o Paraguai. Aqui a tia vai responder a letra B para vocês terem uma ideia de como deve ser respondido. Na América Central, nós colocamos o nome de 2 países, Honduras e Costa Rica. Analisem sempre o mapa, crianças. Vamos aqui para a página 34, que diz assim: o Brasil na América do Sul. O Brasil ocupa quase a metade da área da América do Sul. Observe o mapa ao lado e verifique a localização do Brasil e dos demais países que compõem a América do Sul. Vocês estão analisando aqui, a América do Sul está destacada aqui, a parte do mapa que corresponde a ela. Tem assim, na terceira questão: escreva o nome dos países da América do Sul que não fazem limite com o Brasil. Vocês estão analisando essas linhas aqui, são as linhas referentes ao limite, ó, e elas quando passam aqui perto do Brasil, ó, as linhas se cruzam. Quais são as únicas linhas dos países que não passam perto aqui dos limítrofes? Vem a ser aqui, ó, a do Equador, que não está nem um pouco perto do Brasil, e a do Chile, ó, que é só esse pedacinho aqui, ó. Então, o nome dos países da América do Sul que não fazem limite com o Brasil é Equador e Chile. Na quarta questão diz assim: complete as frases corretamente usando uma das palavras de cada quadro. Letra A: um dos países vizinhos do Brasil é o Suriname. Aí vocês vão analisar onde fica o Suriname, como eu posso me guiar em relação. Vocês vão analisar aqui, ó, a rosa dos ventos, certo? Aqui é o Brasil, para cima o norte, para baixo o sul, para a direita leste, para a esquerda oeste, certo?
Letra B. O Peru é um dos países que fazem divisa com o Brasil. Está localizado a do território brasileiro. Vocês vão dizer se é a leste ou oeste. Letra C. O Uruguai é um país localizado ao... Vocês vão dizer se é norte ou sul do Brasil. Vamos analisar aqui em relação ao Suriname, crianças. Ele está localizado em relação ao norte, certo? Ó, pra cá. E se nós formos analisar em relação ao Peru, vamos procurar o Peru aqui, tá certo? Aqui o Peru, ó, bem aqui nessa ponta. Quem fica à esquerda é a região oeste. Então, se eu fosse completar a letra B, o Peru é um dos países que fazem divisa com o Brasil, está localizado a oeste do território brasileiro. Vamos dar continuidade. Na página 35 do livro de vocês, tem assim: primeiro, observe atentamente o mapa e responda as questões a seguir. Letra A. Que países fazem divisa com o Brasil e são banhados pelo oceano? Vamos analisar aqui, ó. Os únicos que não fazem divisa a gente já sabe, Equador e Chile, né? Mas que venham a ser banhados pelos oceanos, ó, o Peru, ó, ele faz divisa e também pega aqui um território. Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Uruguai e a Argentina. Esses são os que, além de fazerem fronteira com o Brasil, ainda são banhados pelo oceano. Letra B. Que países fazem divisa com o Brasil e não são banhados pelo oceano? São esses aqui, ó. Bolívia, que acaba fazendo aqui, ó, limítrofe com o Brasil, mas não chega perto do oceano. E o Paraguai. Letra C. A linha do Equador passa por quais países? Vamos analisar aqui, ó. A linha do Equador, paralelo, tá bem aqui, ó. Vocês estão analisando aqui esse nome? Não é o nome do país, gente. É aqui, ó, a linha em cima. Ele tá em azul. Ele passa pelo próprio Equador, que deve ter esse nome em relação a isso, pelo país Equador, pela Colômbia e pelo Brasil, certo? Agora, crianças, aqui, ó, as perguntas que nós acabamos de responder. Que países fazem divisa com o Brasil e são banhados pelo oceano? São todos, menos a Bolívia e o Paraguai, certo? E o Equador e o Chile, que sequer fazem divisa. Letra B. Que países fazem divisa com o Brasil e não são banhados pelo oceano? Recapitulando, Bolívia e Paraguai. Letra C. A linha do Equador passa por quais países? O próprio nome, Equador, país referente a esse, Colômbia e Brasil. Aqui, ó, Equador, Colômbia e Brasil. A colher de chá de vocês aí. Retomando ao mapa que nós temos na página 33, vocês vão analisar para que possam responder as questões referentes à página 36. E na página 37, vocês vão analisar o idioma oficial de acordo com o país. Por exemplo, no Brasil falamos o quê? O português. Na Guiana, o inglês. No Chile, espanhol. No Peru, espanhol também. Certo? E a tia já ajudou vocês a analisar o mapa. Então, conto com vocês para a resolução da página 36, quando vocês retornarem para o mapa da página 33, para poder responder as questões da 36, certo? Muito obrigada, crianças. Tenham uma boa tarde. Qualquer dúvida, entre em contato conosco nos referentes grupos, tá?